Olá pessoal do quarto ano, uma grande satisfação poder falar para vocês novamente. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, com as pessoas, com seus entes queridos. Bom, vamos lá. Na aula passada nós começamos a falar do conceito de consumidor, né? E vimos lá que o Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que adquire ou utiliza produtos e serviços como destinatário final. E vimos a discussão que existe em torno desse conceito de destinatário final. Para a teoria maximalista, nós vimos que ela entende que o CDC adotou um critério fático. Então, se é destinatário final fático, é consumidor. Já a teoria finalista, que é mais restritiva, ela entende que o critério adotado pelo CDC é um critério econômico, ou seja, o consumidor, a pessoa para ser considerada destinatária final, ela precisa utilizar o produto ou serviço em benefício próprio, uso pessoal, sem empregar no desenvolvimento de uma atividade econômica. Tá? Com isso, nós vimos, inclusive, que há praticamente uma negação desta teoria da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica consumidora, né? Em benefício da pessoa jurídica consumidora. Porque eu não consigo imaginar uma situação em que nem indiretamente o consumidor pessoa jurídica vai estar adquirindo um produto ou serviço para o desenvolvimento da sua atividade negocial, né? Então, sempre que ele está adquirindo um produto ou serviço como pessoa jurídica, vai ser em razão do desenvolvimento da sua atividade econômica. Então, nós temos essa discussão. Bom, aí nós vimos também que a teoria finalista moderada, mitigada ou atenuada surgiu, também chamada teoria mista, surgiu aí como uma terceira via, reconhecendo que o consumidor, o destinatário final, é o destinatário final fático e econômico. No entanto, entende que se o destinatário final não é destinatário final fático, a pessoa é de destinatária final fática, mas não é destinatária final econômica, mas é vulnerável, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. É uma situação em que se reconhece a fragilidade e se aplica o Código de Defesa do Consumidor para alguém que a própria teoria finalista moderada não reconhece como consumidora. Porque para ela também é destinatário final fático, é consumidor ou destinatário final fático e econômico. Né? Mas, no entanto, ela substitui essa destinação final econômica pela vulnerabilidade, quando é reconhecimento dessa vulnerabilidade. Nós vimos também que esta vulnerabilidade ela é presumida em relação ao consumidor pessoa física profissional. No entanto, com relação à pessoa jurídica, o consumidor pessoa jurídica, a vulnerabilidade tem que ser demonstrada por essa pessoa jurídica para que ela então seja tida como consumidora efetivamente e tenha a proteção da legislação de defesa do consumidor. Tá legal? Então, nós vimos essas três correntes, né? Bom, o que a gente não viu? O que é vulnerabilidade? Em primeiro lugar, há um entendimento, mesmo entre aqueles que adotam a teoria finalista moderada, mitigada, atenuada, mista, que é a corrente predominante, né? Tanto na jurisprudência, inclusive no STJ, como na doutrina. Mesmo estes que adotam a teoria finalista moderada, mitigada e tal, eles entendem que a vulnerabilidade do consumidor é uma presunção absoluta. Por quê? Porque a Constituição diz que, pelo menos em três momentos ela diz isso, que o consumidor precisa de defesa, né? Faz isso no artigo 5º, inciso 32, quando fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Faz isso no artigo 170, quando reconhece a defesa do consumidor
como princípio da ordem econômica, e faz isso no artigo 48 do ADCT, quando estabelece o prazo para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Então, toda vez que a Constituição fala em defesa, ela reconhece a vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade absoluta do consumidor, tá? Que precisa de defesa. É interessante que a legislação brasileira, tanto a Constituição como o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como foco desta legislação, desta previsão constitucional também, o consumidor, e não o mercado de consumo, como acontece, por exemplo, na França. Lá o código, a legislação é de regulação do mercado consumidor e não uma legislação de proteção do consumidor. Tá? Então, embora o reconhecimento da vulnerabilidade, a vulnerabilidade do consumidor em si seja uma de presunção absoluta, esta teoria finalista moderada aí, ela admite que, em sendo vulnerável, né, a pessoa jurídica vai ser considerada consumidora se for destinatária final fática também. Né? Tem um doutrinador que ele diz que, na realidade, essa teoria finalista moderada, mitigada, atenuada, ela equipara a pessoa jurídica ao consumidor. Por quê? Se essa teoria nega que a destinação fática, a destinação final fática seja suficiente, exige a destinação final econômica, ela também, a princípio, ela nega a possibilidade da pessoa jurídica ser consumidora. Mas o código fala, nós vimos, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Né? Então, como é que fica essa situação? Então, o arremedo encontrado foi, como é uma legislação de proteção, então, em sendo vulnerável, também será considerado consumidor. Né? É uma situação um pouco estranha. Tá? Mas aí nós vimos essas três teorias. Tá? A teoria maximalista, basta ser destinatário final fático. Teoria finalista, a teoria finalista, pura e simples, que para que seja consumidor precisa ser destinatário final fático e econômico. E esta teoria praticamente nega a possibilidade da pessoa jurídica ser considerada consumidora, embora o CDC diga que a pessoa jurídica também pode ser considerada consumidora. E a teoria finalista moderada, mitigada, atenuada, que é essa última que eu comentei com vocês, que exige também a destinação final fática e a destinação final econômica para ser consumidor, mas substitui a destinação final econômica pela vulnerabilidade quando ela for demonstrada no caso da pessoa jurídica, e no caso da pessoa física profissional ela é presumida, mas há uma presunção relativa. Então, vamos dizer assim, essa última teoria ela dá uma flexibilizada, uma relativizada, né, na presunção absoluta da vulnerabilidade. Mas é essa a teoria predominante. Muito bem? Bom, mas existe um outro posicionamento, o posicionamento do professor Luiz Antônio Risato Nunes, que eu comentei com vocês quando eu falei do plano de ensino e falei da bibliografia. O professor Luiz Antônio Risato Nunes, ele é um desembargador do Tribunal de Justiça, que lá chegou pelo 5º Constitucional, muito bem, e é um ferrenho defensor do consumidor. E ele diz o seguinte, olha, na realidade, a defesa do consumidor surgiu pela necessidade de se regulamentar um mercado de consumo massificado, né? Um mercado onde os bens de consumo, os produtos e serviços passaram a ser fornecidos de forma massificada, o crédito passou a ser abundante e as técnicas de marketing, incluindo aí a publicidade, passaram a se desenvolver de forma cada vez mais complexa. Opa, gente, desculpa aí, o vento está
pegando aqui. Bom, então, em razão disso, ele acha o seguinte, ele diz o seguinte, olha, na realidade, a gente não tem que analisar quem é o destinatário final, se ele é vulnerável ou não, né? A gente tem que analisar a forma como o bem de consumo foi adquirido. Se ele foi adquirido no mercado de consumo ou se ele foi adquirido como bem de produção, disponibilizado como bem de produção. Eu vou deixar mais claro, eu vou ler um trechinho, uma citação do professor Luiz Antônio Risato Nunes sobre a definição dele da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte, ó, o Código de Defesa do Consumidor regula situações em que produtos e serviços são oferecidos ao mercado de consumo para que qualquer pessoa os adquira como destinatário final. Há, por isso, uma clara preocupação com bens típicos de consumo, fabricados em série, levados ao mercado numa rede de distribuição, com oferta sendo feita por meio de dezenas de veículos de comunicação, para que alguém, em certo momento, os adquira. E ele, mais adiante, diz o seguinte, o CDC regula situações em que haja destinatário final que adquire produto ou serviço para uso próprio sem a finalidade de produção de outros produtos ou serviços. E B, situações em que haja destinatário final que adquire produto ou serviço com a finalidade de produção, desde que o produto ou serviço sejam oferecidos regularmente no mercado de consumo, independentemente do uso e destino que o adquirente lhes vai dar. C. O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar um destinatário final, o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de bem de produção. E, via de regra, não está colocado no mercado de consumo como bem de consumo, mas como bem de produção. O consumidor comum não o adquire. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer o seguinte, olha, na realidade, o que interessa aqui é a forma como o produto ou serviço é ofertado, como ele é disponibilizado. Se ele é ofertado ou disponibilizado no mercado de consumo, é irrelevante a destinação, né? Desde que seja destinatário final fático, mas é irrelevante se o consumidor, se o adquirente vai utilizar como bem de produção ou como bem de consumo, desde que ele seja adquirido como bem de consumo, no mercado de consumo, disponibilizado para que qualquer consumidor possa adquiri-lo. Tá? Ele usa o seguinte exemplo. Imagine um aluno do curso de Direito que vai à papelaria e compra uma caneta e põe essa caneta no bolso. E o professor também vai à mesma papelaria e compra uma caneta do mesmo modelo e põe no seu bolso. E a caneta estoura, assim como estoura a caneta do aluno, né? O aluno adquiriu a caneta como destinatário final fático e econômico. O professor adquiriu a caneta como de destinatário final fático, mas não econômico, porque ele está empregando esta caneta no desenvolvimento de uma atividade econômica, né? Nós podemos transportar isso para o exemplo de uma pessoa que adquire um computador para usar em casa ou advogado que adquire um computador para usar no seu escritório. Ele diz o seguinte, olha, não tem distinção nenhuma, as duas pessoas adquiriram este produto no mercado de consumo, estão sujeitas às técnicas de marketing, estão sujeitas ao fornecimento de crédito, não participam da escolha, da forma de criação, da definição de cor do produto, da definição de tamanho do produto, nada disso. Então, portanto, estão sujeitos às mesmas condições na comercialização desse produto, né? Então, ambos são considerados consumidores. Não há nenhuma necessidade de se verificar
se o advogado é vulnerável ou não. Isso cabe também para a pessoa jurídica, tá? Segundo o professor Risato Nunes. E aí ele fala a seguinte distinção: olha, é diferente, por exemplo, de uma usina de açúcar e álcool que vai adquirir uma caldeira. Ela é destinatária final fática, mas ela não entra no supermercado ou numa papelaria ou nas Casas Bahia ou não se relaciona com qualquer fornecedor de produtos e serviços como consumidor. É um mercado específico de fornecimento de bens de produção, tá? Por isso que ele traz essa distinção. Se é fornecido como bem de consumo, pouco importa se vai ser empregado no desenvolvimento de uma atividade econômica ou não. Se é adquirido como bem de produção, portanto fora do mercado de consumo, não estando sujeito a toda aquela massificação do mercado de consumo que nós estudamos na evolução histórica das relações de consumo, por isso a importância de se estudar essa evolução histórica. Então, se não está inserido, não está sendo disponibilizado no mercado de consumo essa usina, essa caldeira para a usina, evidentemente ali na aquisição da caldeira, embora a usina seja destinatária final fática, não há relação de consumo, tá? Então entenda como o professor Risato enxerga a coisa. Ele não enxerga a coisa, a definição na pessoa que está adquirindo ou no uso que a pessoa vai fazer deste bem, desde que ela seja destinatária final fática, porque assim define o CDC. Mas ele foca na forma como o produto e os serviços são ofertados. Se no mercado de consumo, aplica-se o CDC. Se no mercado de fornecimento de bens de produção, aí não se aplica o CDC. Tá legal? Então ele faz essa distinção. E ele usa uma outra justificativa muito interessante. Ele vai ao artigo 51 do CDC e diz o seguinte, ó. Olha, lá no artigo 51 está previsto o seguinte, no inciso 1. Então vamos lá, o caput. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Ponto. Aí que vem a parte interessante, ó, na parte final. Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Ele fala o seguinte, olha, o que está prevendo essa disposição, essa parte final desse inciso? Está reconhecendo que em algumas situações o fornecedor, o consumidor, pessoa jurídica, ainda que esteja adquirindo o produto no mercado de consumo, essas situações justificáveis, a limitação da indenização pode ser negociada. Por quê? Porque esse consumidor, ele negocia com o fornecedor em outra situação, em outro pé de igualdade, tá? Em outro pé de relação. Em uma situação muito mais igual, uma relação muito mais igual, muito mais equilibrada. Ele diz o seguinte, ó. Isto porque, vejam só, o artigo 25 veda a exoneração da responsabilidade. Aqui não estamos falando de exoneração, estamos falando em limitação da responsabilidade pelos danos causados. E é direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos, né? Isso está lá no artigo 6º, inciso 6 do CDC. Muito bem. Se esta regra é a regra geral, por que há esta abertura e esta permissão da limitação da indenização? Porque o CDC reconhece que determinados consumidores negociam com o fornecedor em situação mais igual, né? Ele diz o seguinte, olha, isso é possível quando a aquisição foge aos padrões normais
E quando o consumidor, pessoa jurídica, possui um aparato técnico que lhe permite, um corpo jurídico que lhe permite negociar. Então ele diz o seguinte: olha, é possível essa limitação, não é exoneração, mas limitação, desde que a negociação seja em outra situação, não seja uma negociação comum, né? O consumidor possua corpo técnico jurídico, econômico, contábil para análise contratual, e algum benefício haja alguma compensação, alguma contrapartida para poder haver esta limitação da responsabilidade, né? Então vamos usar como exemplo a fundação. A fundação adquire 10, 20 notebooks, 20 computadores para o laboratório de informática, ou adquire um número grande de carteiras ou de cadeiras, né? Então a fundação tem um corpo jurídico, tem um corpo contábil, tem um pessoal lá da área econômica, está fazendo uma aquisição que foge aos padrões normais de consumo. E se ela tiver algum benefício, como por exemplo abatimento do preço, redução de juros, ampliação da garantia sobre esses produtos, então ela pode dispor no seu contrato, na aquisição desses bens, né, o fornecedor pode negociar com ela nesse sentido, limitando a responsabilidade dele, fornecedor, por eventuais danos. Então, quando o CDC arma toda essa possibilidade, ele reconhece que a questão não é a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela é presumida, como diz a Constituição, né? Defesa do consumidor. Então, o professor Risato Nunes ele tenta desconstruir essa teoria finalista moderada, mitigada, e dar uma outra perspectiva muito interessante, por sinal, na minha opinião, sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. Tá legal? Nós paramos por aqui, então nós terminamos a questão do destinatário final, o conceito concreto de consumidor que está no caput do artigo 2º do CDC. Tá legal? Agora, no próximo bloco, nós voltamos falando do conceito abstrato de consumidor. Até daqui a pouco.